Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegou aquele momento tão esperado por todas as turmas do terceiro ano, a nossa física na prática. E o que nós vamos ver aí nessa prática de hoje? Nós vamos entender os circuitos elétricos, todo o desenrolar do ciclo 3, do PET 3. Vamos entender como se dá os brilhos nas lâmpadas que estão dentro do circuito elétrico, que na verdade é o comportamento de todos os aparelhos eletrônicos, tomadas, iluminação das nossas residências. Que vocês tenham um bom proveito nessa aula. Aquilo que não foi bem absorvido, voltem o vídeo e qualquer dúvida podem perguntar pelos nossos canais que vocês já conhecem. Tranquilo, pessoal? Um bom proveito e vem comigo. Pessoal, então vamos para a nossa aula prática. O que a gente percebe aí? Eu montei esse circuitinho e que nós temos 5 chaves, uma chave geral ali próximo da fonte que a gente vai pegar, né, da tomada, e mais as 4 chaves ali que vão servir para colocar a lâmpada no circuito ou retirar essa lâmpada do circuito. Tudo bem? Então vamos ver aí a análise desse circuito. Como que a gente representa isso na física? Olha lá. Nós temos então a fonte de tensão que a gente vai pegar da rede da CEMIG, de 127 volts, vamos pegar da tomada. Nós temos a chave 1, que é a chave geral do circuito. A chave 2, que ela curto-circuita a lâmpada 1. A chave 4, que ela coloca ou retira a lâmpada 4 do circuito. A chave 5, que ela também serve para colocar ou retirar a lâmpada 5 do circuito. E a chave 3, que ela também serve para colocar ou retirar, né? Pode curto-circuitar aí a lâmpada 3. Nós utilizamos aí 5 lâmpadas iguais de potência 5 watts e tensão 127 volts. Todas as vezes que nós vamos comprar uma lâmpada para colocar na nossa casa, nós temos que observar essas duas características aí, ó. A potência dessa lâmpada, que é a que vai me transmitir o grau de luminosidade, né, o brilho da lâmpada para dentro de casa, ou seja, quanto maior a potência, também vai ser maior o gasto, não é isso? Nós temos aí uma potência, né, uma lâmpada de potência de 105 watts, e a tensão que a gente tem que observar. Se a tensão da sua casa é 127 volts, você tem que comprar essa lâmpada aí dessa especificação. Porque se a tensão da sua casa for de 220 volts, você não pode comprar essa lâmpada, porque senão o brilho vai ser menor. Você tem que comprar uma lâmpada de 220 volts. E o contrário é verdade. Se você compra uma lâmpada de 220 volts para ligar numa tensão de 127 volts, você pode até queimá-la. Tranquilo? Então a gente tem que observar sempre esses detalhes, né? Da mesma forma quando a gente vai comprar um aparelho, a gente sempre tem que observar a tensão que você pode ligar na fonte, né? Na rede. Você tem que observar se é de 127 volts ou de 220 volts. Tudo bem? Então vamos para a nossa
prática. No caso, os cálculos, né? Porque a gente já percebeu o que acontece lá na prática. Vamos ver os cálculos para a gente entender o porquê que está acontecendo aquilo ali na prática que a gente viu. O que nós vamos fazer aí? Ó? Vamos fechar a chave 1. Fechando a chave 1, olha o que a gente passa a ter. A gente retira a lâmpada 4 e 5 do circuito, porque a gente não fechou aqueles interruptores, né? A gente vai ter então um circuito série, o famoso circuito série. O que tem no circuito série? Olha lá. Vamos observar, né? A lâmpada 1 e a lâmpada 2 e a lâmpada 3, tensão de 127 volts. E vamos para os cálculos. Lá do ciclo 3, nós verificamos algumas formulinhas, né? Dentre elas, a gente tem essa fórmula de potência. Potência é igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Como eu quero calcular a resistência elétrica de cada lâmpada, e eu conheço a tensão da rede e a potência da lâmpada que eu comprei, eu simplesmente troco de lugar a resistência com potência. Então eu vou ter que resistência é tensão ao quadrado dividido pela potência. Como a tensão da rede é 127 e a potência é 105, fazendo os cálculos a gente encontra aproximadamente 154 ohms. E aí o que a gente passa a ter? Olha lá, esse circuito série, com essas 3 lâmpadas em série, as 3 resistências em série. E a gente aprendeu que para calcular a resistência elétrica equivalente num circuito em série, a gente soma as resistências. Olha lá. Resistência equivalente, então, vai ser R1 mais R2 mais R3. Somando a resistência, as 3 resistências, eu tenho a resistência equivalente, que é de aproximadamente 461 ohms. Perceba aí no desenho esse I de intensidade de corrente elétrica, né, que a gente simboliza corrente elétrica. A gente percebe o que com esse desenhozinho? Que a corrente elétrica que vai atravessar os 3 resistores, ou seja, as 3 lâmpadas, que ela é igual, né? A corrente elétrica é igual. Tranquilo? Então vamos ver lá. Calculando a corrente elétrica pela lei de Ohm, a gente tem o quê? Tensão é igual a resistência equivalente vezes a corrente. Então a corrente é tensão por resistência. 127 dividido pelos 461 ohms aproximadamente que a gente calculou de resistência equivalente, a gente encontra uma corrente de 0,275 amperes, né? Uma corrente baixa. E aí o que a gente observa? Olha lá. A gente vai calcular a tensão elétrica, né? A queda de tensão em cada resistência, ou seja, em cada lâmpada. Aplicando a lei de Ohm de novo, já conhecendo a resistência de cada lâmpada e a corrente elétrica que passa por elas, a gente calcula a tensão apenas multiplicando pela lei de Ohm. Olha lá, 153,6 vezes 0,275 é igual a 42 volts aproximadamente. O que a gente pode concluir com isso? Primeiro, que a corrente elétrica que atravessa todas as lâmpadas é a mesma. E a tensão total é a soma das quedas de tensão em cada lâmpada que a gente calculou. Somando aí 42,24 volts dá aproximadamente os 127 volts da rede. Então, por isso que na hora da prática lá, quando a gente ligou apenas a chavinha 1 e tem aí o circuito série entre as 3 lâmpadas, a gente observa aquele brilho, e o brilho de cada lâmpada é igual. Não é isso? Por quê? Porque a corrente elétrica que atravessa cada lâmpada é a mesma, porque é um ramo só que eu tenho para a corrente elétrica passar. Por isso que o brilho é o mesmo das 3 lâmpadas. Tranquilo? Agora o que nós vamos fazer? Olha lá. Fechar a chave 2, fechar a chave 3, fechar a chave 4, fechar a chave 5 e fechar a chave 1, que é a chave geral. O que a gente observa que acontece aí? Ó? A gente colocou agora a lâmpada 4 e a lâmpada 5 no circuito, mas retirou a lâmpada 1 e a lâmpada 3 do circuito. Por quê? Porque o que a gente faz ali ao fechar a chave 2 e a chave 3, a gente chama de curto-circuito. Ou seja, a gente está curto-circuitando a lâmpada 1 e a lâmpada 3. O que é um curto-circuito? Né? O que é curto-circuitar um determinado resistor? Olha bem, a corrente elétrica, quando chega ali
próximo da lâmpada 1, ela tem dois caminhos. O caminho para passar pela chave 2 e o caminho pela lâmpada 1. A mesma coisa, quando ela chega ali perto da chave 3, ela tem dois caminhos. O caminho para atravessar a resistência da lâmpada 3 ou passar pela chave fechada. O que a corrente elétrica vai preferir? Ela não é burra. Ela vai preferir passar por um lugar que não tem resistência, que não oferece resistência para ela. A mesma coisa a gente. O que a gente prefere passar? Se a gente tivesse dois caminhos, um caminho lotado de carro, né, uma estrada lotada de carro, ou passar por uma estrada que não tem carro nenhum, não tem congestionamento nenhum. A mesma forma, né, da mesma forma, a corrente elétrica ela se comporta. Então, é como se essas lâmpadas aí, nesse caso agora, a lâmpada 1 e a lâmpada 3, nem estivessem no circuito. Tranquilo? Olha o que nós vamos ter então, olha lá. Nós vamos ter o circuito paralelo. Os três ramos com as três lâmpadas iguais, olha lá. Lâmpada 4, lâmpada 5 e lâmpada 2. Aí, observem o que acontece, olha lá. Eu tenho uma corrente elétrica total. Quando ela chega no primeiro ramo ali, ó, do primeiro resistor, ela se divide. Desce pela primeira lâmpada e continua o percurso. Quando ela chega no outro nó, olha lá, ela se divide de novo, desce pelo segundo ramo e vai para o terceiro ramo. Só que o que acontece? As três lâmpadas não são iguais? Então, as correntes I1, I2 e I3, espera-se que elas sejam iguais, pelos resistores serem iguais. E é isso que vai acontecer. Olha lá. Vamos aí a calcular o resistência equivalente, né? Como que calcula a resistência equivalente? No circuito sério, a gente somava tudo. Já no circuito paralelo, a gente soma os inversos. A gente aplica essa formulinha aí. Calculando então a resistência equivalente, né? É matemática isso daí. A gente vai calcular o quê? A gente encontra 51 ohms aproximadamente. Olha lá. Então vamos calcular a corrente elétrica total do circuito, aplicando a lei de Ohm. Se corrente é tensão pela resistência, 127 dividido por 51 ohms aproximadamente de resistência equivalente, a gente encontra que a corrente total, aquela que vai entrar pelos três ramos, ela é igual a 2,48 amperes. Agora, o que nós vamos fazer? Calcular a corrente elétrica em cada lâmpada, em cada ramo. Como que eu faço então? A tensão elétrica é a tensão da rede. Vou dividir pela resistência de cada lâmpada. Encontro então a corrente de 0,83 amperes. Então a corrente elétrica que passa em cada ramo é a mesma e igual a 0,83 amperes. O que a gente observa aí? Primeira coisa, vocês perceberam que no circuito em série a corrente elétrica tinha dado 0,275 amperes? Olha quanto que a corrente elétrica está dando agora. 0,83 amperes em cada ramo. O que a gente percebeu? Que a corrente elétrica aumentou. Por isso que o brilho das lâmpadas aumentaram no circuito em paralelo. Ou seja, estamos aí acabando de verificar o quê? Que o brilho das lâmpadas ele é diretamente proporcional à intensidade da corrente elétrica que passa por ela. Então, quanto maior a corrente elétrica que passa pela lâmpada, maior vai ser o brilho dela. Quanto menor a corrente elétrica que passa por essa lâmpada, menor é o seu brilho. Tudo bem? Então, concluindo aí desse cálculo, a gente pode falar que a soma das correntes vai me dar aquela corrente geral, né? Somando aí 0,83 três vezes, ou multiplicando 0,83 por 3, dá exatamente o valor da corrente que a gente tinha encontrado, né? 2,78 amperes. E a tensão em cada ramo, ela passa a ser, ela continua, né, sendo a tensão da rede. Então, no circuito em paralelo, as tensões são iguais, não é isso? A tensão em cima de cada lâmpada é igual, porém a corrente elétrica ela se divide. Já o caso lá no circuito sério era o contrário. A gente tinha que a corrente elétrica que passava por todas as lâmpadas eram iguais, porém as quedas de tensões se dividiam. Tudo bem? E vamos falar aí, ó. Agora vamos ver o que a gente vai fazer com a chavinha aí, ó. Abrindo chave 3. E aí o que a gente tem? A gente coloca a lâmpada 3 no circuito. Né? A gente tira o curto da lâmpada 3 e agora a corrente vai passar por ela. E aí a gente passa a ter um circuito misto, que é o que a gente viu lá na prática. Quando a gente tirou
o curto-circuito, ou seja, colocou a lâmpada 3 no circuito, lembram o que aconteceu? O brilho da lâmpada 2 diminuiu, porque ela vai compartilhar, ele vai dividir o brilho, né, a intensidade de corrente elétrica aí, ó, tem a queda de tensão aí é igual, né, em cada lâmpada, na L2 e na L3, então o brilho ele diminui. Porém, o brilho da lâmpada 4 e lâmpada 5 continuam os mesmos. E o brilho L2 e L3, que são os mesmos, porém, um brilho menor que o das lâmpadas 4 e 5. Olha lá. Percebe? Olha lá. A corrente elétrica agora, no ramo 3, ela vai passar por dois resistores que estão em série. Ou seja, a resistência equivalente entre os dois aí soma, não é isso? Olha lá. Por isso que a resistência, quando aumenta, a corrente tem que diminuir. Se a corrente diminui, o brilho das lâmpadas acontece o quê? Diminui também. Calculando nova resistência equivalente, né, do novo circuito, a gente encontra aí aproximadamente 61 ohms e vamos calcular a corrente geral do circuito pela lei de Ohm, que dá 2,07 amperes. Com isso, eu consigo calcular a corrente elétrica em cada ramo. Lembrando que a corrente elétrica continua 0,83 no primeiro e no segundo ramo, ou seja, o brilho das lâmpadas não alterou, porém no terceiro ramo eu tenho uma resistência elétrica maior agora, que é a soma de duas lâmpadas, né? A soma das resistências das duas lâmpadas, que dá 127 dividido por 307 aproximadamente, que vai dar uma corrente elétrica de metade da corrente elétrica dos dois ramos, olha lá, 0,41 amperes aproximadamente. Por isso que o brilho dessas duas lâmpadas que estão no terceiro ramo vai ser menor, né? E a gente pode concluir que quando eu somo a corrente I1 com I2 com I3, me dá a corrente geral do circuito. Tudo bem, pessoal? Era isso daí que eu tinha que mostrar para vocês, né? Para a gente perceber na prática, né, o que seria ali a ligação dessas resistências, né, desses resistores, o que eles representam fisicamente, né, pegando aí tanto a matemática quanto para entender, né, usando a matemática para entender a física, o que está acontecendo. Então, o que é de mais importante nessa aula prática? Não são nem os cálculos, né, porque cálculo é matemática. O que é importante aí nessa aula é a gente entender que o brilho das lâmpadas está relacionado com a corrente elétrica que atravessa por ela. Quanto maior o brilho, maior a corrente. Ou vice-versa, né? Quanto maior a corrente elétrica que atravessa, maior o brilho da lâmpada. Quanto menor a corrente elétrica que vai atravessar a lâmpada, menor é o brilho da lâmpada, né? Menor a corrente, menor o brilho. Maior a corrente, maior o brilho. Tranquilo, pessoal? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse experimento. E qualquer dúvida, vocês já conhecem os nossos canais de comunicação. Um grande abraço para vocês e encontro com vocês no próximo ciclo que vai se iniciar na próxima semana. Tchau, tchau.